Fala galera do Avanço Med, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem, na aula de hoje vamos trabalhar com estatística. No primeiro quadro a gente vai falar sobre frequências, frequência absoluta, frequência relativa, e a gente vai analisar justamente as tabelas de frequência. Então vamos entender aqui com cada um dos casos. Bem, dentro da tabela de frequência, nós temos que a frequência absoluta representa o valor real de cada um dos valores, e a frequência relativa trabalha justamente com a parte percentual. Então, no primeiro quadro aqui, eu coloquei justamente estados civis, né? Solteiro, casado, separado e o total, onde o total sempre vai corresponder a todos os valores e, obviamente, a um percentual de 100%. Nós temos que a frequência absoluta, nós temos 9, 8, 3, o total de 20, né? Então, essa frequência absoluta, ela corresponde ao valor real. Já a frequência relativa, que pode ser representada na forma de fração ou número decimal, ela depois será representada justamente pela porcentagem. Então nós temos aqui frequência relativa 9 no total de 20, que é 0,45, 8 no total de 20, que é 0,40, 3 no total de 20, que é 0,15, e obviamente 20 sobre 20, que é igual a 1. Então nós temos aí que essa frequência relativa, ela diz respeito justamente às porcentagens, né? Então nós temos aqui os porcentagens, que é justamente o quanto representa dentro do total percentualmente. Então a frequência relativa, ela tem muita ligação em relação à porcentagem, a frequência absoluta ela vai falar sobre um valor qualquer. Então quando você expressa, nós temos um valor de 1000, esse valor de 1000 ele não representa nada, mas a partir do momento que você estabelece uma relação do valor unitário para o valor total, nós temos 1000 no total de 3000, então a gente representa 1 sobre 3, então nós temos aí 33,3% aproximadamente. Então a gente consegue analisar quantitativamente dentro do valor específico sobre o valor total. Então essa é a diferença do valor absoluto e do valor relativo em relação às frequências. Bem, aqui quando a gente põe essa tabela, ela trabalha com classes de valores. Essas classes são bastante comuns dentro da prova do Enem, da prova da UERJ, em vários vestibulares e concursos, né? Essa representação nesse formato. Esse formato aqui, ela tem muita ligação à teoria dos conjuntos com aquela parte de pertence ou não pertence, de estar contido ou não o elemento, baseando-se nos intervalos abertos e fechados. Então, por isso que eu coloquei aqui na nossa observação. Então, a classe de valor que varia de A até B nesse formato aqui, significa um intervalo que está fechado no A, ou seja, o A está incluído dentro do valor, e vai até antes do B. Perceba que está aberto no B, o B não está incluído. Então, por exemplo, se a classe ela varia de 5 a 8, ela vai de 5, onde o 5 está incluído, até 7, quase 8, ok? 7,999 e para aí, não vou botar, obviamente, uma dízima periódica, senão 7,999 fica exatamente igual a 8. Então ela começa no 5 e termina antes do 8. Aqui ela começa exatamente no 8 e vai até um pouco antes do 11. Aqui ela começa no 11 e termina antes do 14, vai do 14 até antes do 17, começa no 17 e vai até 20. Então nós temos aí que essa parte de classes de valores, então a gente tem que pensar sempre como um intervalo real, onde esse elemento está contido e esse elemento não está contido. Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que pode aparecer dentro da sua prova é a amplitude da classe de A até B. Então a amplitude disso é justamente a diferença. A amplitude dessa classe que vai de 14 até 17 é 17 menos 14, que dá 3. Então se ele quer saber a amplitude, basta fazer a diferença. Então, da mesma forma, como na tabela anterior, nós temos aqui as frequências absolutas, 2, 5, 7, 4, 2 no total de 20. A frequência relativa, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Lembrando que, obviamente, esses valores estão com o denominador 20. Em vários momentos você poderia ter uma fração irredutível, simplificando elas, E aqui, obviamente, seus valores percentuais associados à frequência relativa. Então, o número por si só, muitas vezes, ele não expressa muita coisa. Nós temos um total de 15. Só que se eu falo 15 no total de 60, aí já tem uma outra conotação. Então, por isso que é importante saber a frequência absoluta e a frequência relativa, porque a frequência relativa ela vai te dar uma orientação melhor em relação do quantitativo sobre o todo. Então, quando você trabalha justamente com isso, sempre o valor relativo, ele vai trabalhar com o seu valor decimal, que é a fração entre o valor da parte sobre o todo. E, consequentemente, ele sempre vai estar associado à tabela de porcentagem. Então, essa compreensão inicial das tabelas de frequência
frequência é importante para que você possa diferir o valor absoluto do valor relativo e justamente comparar com essa parte percentual. E outra coisa que eu acho também importante são essas classes de valores que muitas vezes a gente fica meio perdido em relação a quanto começa, aonde termina essas classes de valores. Até porque é uma simbologia que não é trabalhado normalmente, né? A gente não trabalha com tanta frequência. Só que quando a gente associa a notação de intervalo lá no conjunto real, fica mais claro na nossa percepção, beleza? Então nesse primeiro vídeo aí, nessa primeira parte, a gente trabalhou com tabelas de frequência.